O... Então, estava programado para hoje a gente fazer uma discussão, a parte de ambientação ligada à parte da máquina virtual, em uma discussão sobre o projeto e uma introdução Linux. Entretanto, como no curso a gente também vai ter a contribuição do professor Júlio e do Rafael, eu estou aguardando, né, eles definirem qual de fato vai ser o código ou a plataforma que eles vão usar, e a gente incorpora tudo numa única máquina, né? Então, dessa forma, a gente já vai disponibilizar a máquina para todo mundo, que vai ser usada ao longo do curso inteiro. Então, nesse sentido, a gente vai usar o VirtualBox, que é um software gratuito, para qual a gente vai disponibilizar um espelho dessa máquina, né? E a ideia é que nessa máquina a gente contenha tudo que vai ser necessário para o curso, inclusive para as outras partes, relativa à parte da rede Boltzmann, e também da parte do contínuo, né? Então, eu vou só fazer uma troca entre o que a gente estaria discutindo hoje, que é a criação dessa máquina. Eu vou introduzir a parte da dinâmica molecular, mas por meio da aula, né, comentar um pouco sobre essa parte de multiscala ainda, né, e dar uma introdução à dinâmica molecular, para que na próxima aula a gente possa estar instalando juntos, né, essa máquina virtual. Tá? Então, até a próxima semana, eu vou passar algumas instruções no Moodle, no disciplinas, e devo encaminhar também por e-mail para vocês, né, de alguns pré-requisitos que seriam necessários para fazer essa instalação dessa máquina virtual. Então, essencialmente, eu só estou aguardando mesmo a confirmação, né, do professor Rafael e do Júlio, qual plataforma eles vão estar utilizando na parte do contínuo. Tá? Então, essa seria então, hoje a gente vai fazer essa troca aqui em relação aos tópicos. Bom, então, a ideia de hoje é colocar dentro de uma perspectiva de nanofluídica, né? Ou seja, a gente olhar agora a dinâmica de fluidos em nanoporos, e uma das perguntas que se teria é se as leis que a gente conhece na macroescala, elas ainda seriam válidas, né? E a partir dessa motivação, dessas questões que eu vou estar colocando aqui para vocês, eu vou introduzir a dinâmica molecular, né, que vai ser exatamente uma das técnicas que vai nos permitir verificar, primeiro, se essas leis vão ser válidas, né, e quais informações a gente pode obter a partir dessa metodologia, em particular, tentar modelar o que está acontecendo em termos de nanoporos, né, e entender essa dinâmica de fluidos quando você está confinado espacialmente na escala nanométrica. Então, aqui envolve vários pontos, né? O primeiro, a gente vai definir o que é um fluido, de um ponto de vista atomístico, né? Bem como vamos também definir algumas dos fenômenos que vão estar acontecendo em função de você estar confinado espacialmente, né? E aí vem essa pergunta que, de fato, é quando e quais condições a gente vai poder utilizar, né, o que a gente já conhece da mecânica de fluidos, e o que tem de novo quando você vai na nanoescala, que é onde, de fato, a parte da dinâmica molecular acaba sendo importante, né? Bom, então, o que eu vou tentar na discussão, nessa primeira parte da discussão hoje, é trazer um pouco dessa dinâmica de fluidos, né, particularmente no meio poroso e na escala nano, né, essa ideia de tentar explorar situações que normalmente a gente estaria fora do que nós conhecemos quando tratamos da dinâmica de fluidos e meios porosos. E isso vai envolver a parte de nanofluídica, né, que é exatamente tentar entender o fluxo de massa ou de carga ou de íons quando você está confinado na nanoescala, justificar o uso de simulações moleculares em multiscala, para a gente poder abordar problemas ligados à nanofluídica, né, que é quando exatamente
parte do que nós conhecemos no contínuo ele deixa de ser válido. E eu vou usar isso como exemplo, né, 2 casos, um que está ligado a fluidos confinados em nanotubos de carbono, que é o paradigma em termos de modelos de nanoporos, e também situações mais próximas do que você teria na natureza, que seriam nanoporos de rochas, né, e aí envolveria o efeito da superfície, né, do tipo de rocha, e a complexidade em termos de fluidos que a gente vai estar tratando, que seria, nesse caso, tanto multifásico, né, quanto multicomponente. Então, a grande contribuição de você trazer uma visão do ponto de vista de dinâmica molecular, ela vem da possibilidade de você poder estar trabalhando, né, com sistemas complexos, né, em condições mais próximas reais, né, mas ainda assim a gente tentar entender como é que é o fluxo, né, o escoamento, né, desses sistemas quando você confina na escala nanométrica. Então essa que é a ideia da aula de hoje. Vou usar como motivação para introduzir, né, as simulações moleculares, em particular aqui a dinâmica molecular. Bom, então nossa motivação, ela, se você for pensar em termos de escoamento, né, eu vou pegar um dos casos que seria entender a dinâmica de fluidos, né, e ela vai ser controlada por vários outros agentes, né, por exemplo, nanopartículas, ou surfactantes, em um meio poroso indo de um problema essencialmente multiscala, né, que é sair de tanto da parte da escala nano para a escala de poros, que aí vai ser já da ordem, né, de micrômetros ou milímetros. Então, você pode fazer esse paralelo também com outros fenômenos, né, mais ligados a sistemas biológicos, por exemplo, né, onde ainda assim esses efeitos na escala nano vão acabar sendo dominados por superfícies, né, e o que a gente vai tentar procurar é como conciliar o que a gente conhece no contínuo, né, e como está descrevendo esse sistema de uma forma mais assertiva, né, contra esses fenômenos, né. E aqui os exemplos que eu vou usar vão ser exemplos que vão ser essencialmente capturar a complexidade desses fluidos, né. A gente vai usar, por exemplo, a salmoura com a água e todos os demais íons que você contenha na salmoura, como também um exemplo de outro fluido, que seria o óleo, onde você teria uma composição, né, de diferentes tipos de hidrocarbonetos, e esses fluidos vão estar interagindo com um meio, fase sólida, né, aqui no caso seria uma rocha, uma argila, né, e ele pode ser controlado também por agentes que vão estar mudando a interação fluido-fluido ou a interação fluido-sólido, né. Da mesma forma, eu vou trazer um caso onde a gente vai ter esse fluido multicomponente interagindo. Opa! Falando e vocês, né, desculpa pela falta de. Estava aparecendo aqui na minha. Bom, obrigado Ronaldo, por chamar a atenção. Eu vou estar só mostrando para vocês os casos que eu tinha separado, né? Seriam esse. Agora acho que deve estar aparecendo para vocês, né? Deixa eu só, beleza. Seria primeiro o caso do nanotubo, né? E a gente vai estar olhando como é que é essa dinâmica desse fluido quando você está confinado nessa escala. Em seguida, a gente vai estar olhando agora para um caso multifásico e multicomponente, também no meio poroso, né, onde, nesse caso, nossos poros são formados por rochas, né, e eu vou usar um outro caso onde a gente vai, de fato, fazer um casamento entre escalas, né, na qual a gente vai estar fazendo a descrição tanto do ponto de vista molecular, quanto da escala de poros, né. Então, a ideia aqui é usar exemplos de nanofluídica, né, entender a dinâmica de fluidos em meios porosos, de tal modo que a gente possa estar olhando para, a partir das simulações moleculares, né, que vai ser a nossa motivação,
para casos onde você pode usar toda a complexidade em termos do fluido. Então, o nosso escoamento aqui, o fluido que a gente vai estar trabalhando, vai ser o mais próximo em termos de complexidade que você possa imaginar, no sentido que a gente vai estar incluindo multicomponentes, ele vai ser multifásico, né? E você vai ter todas as interações possíveis em termos de sólido, fluido, fluido, fluido. Né? Os casos que eu estava chamando a atenção, que seria olhar para essa dinâmica de fluidos, né, sobre diferentes aspectos. O primeiro seria estar olhando para uma interação onde a gente coloca um sistema multicomponente, né, como a salmoura, como também o óleo, né, com diversos componentes, e a interação desses fluidos, então, uma interação fluido-fluido, né, a nível molecular, bem como a interação fluido-sólido, né, da qual também a gente vai estar fazendo sobre a descrição atomística. Né. Como outro exemplo, a gente vai olhar como esse fluido complexo, que agora também ele vai ser discretizado, ou seja, descrito a partir do ponto de vista de átomos e moléculas, como é que ele se comporta quando você confina ele espacialmente, né? E vai aparecer aqueles casos onde, de fato, a interação, né, com a parede, né, ela vai ser dominada pelos efeitos de superfície. E aqui a gente vai poder ser capaz de fazer essa descrição a nível atomístico, né? Eu vou mostrar um pouco das técnicas que são usadas para você fazer esse tipo de abordagem, né? E, finalmente, o caso, né, que é um caso que está ligado à parte de separação de membranas, que você pode fazer também em paralelo com sistemas biológicos, né, onde a gente vai estar olhando a interação desses fluidos e percebendo, né, a possibilidade de você ter uma mudança de fase ao longo do processo da dinâmica do fluido em si. Né. Então, a ideia aqui é colocar alguns exemplos onde a gente vai sair desde a escala nano, né, até a escala de poros, né, e dessa forma fazer uma descrição usando a chamada dinâmica molecular. Né. Então, a gente vai introduzir a dinâmica molecular aqui nessa discussão. Né. Então, só uma revisão do que a gente já havia adiantado na aula passada, né. Então, eu vou estar olhando para um caso onde eu vou tentar entender o escoamento, né, de fluidos na nanoescala, né, então o nosso meio aqui é um meio poroso, mas em nanoescala, e as aplicações, elas são diversas, né, então, tanto para você fazer, poder monitorar, né, situações do tipo, quais moléculas estão passando por aquele sistema, né, então você pode monitorar, por exemplo, a condutância de um determinado material, a partir de interações dessas moléculas com o meio, né, ou seja, com o teu poro. A gente pode pensar em termos da separação, né, por isso que eu vou estar trazendo o caso da membrana, né, onde, a nível molecular, a gente vai conseguir fazer essa separação e, portanto, em termos do controle, né, de massa, ela vai ocorrer em função, né, desse limitação espacial, né, que teríamos no sistema, bem como a interação desses fluidos, ou desse sistema, com a parede sólida. Né? E, finalmente, a parte do controle, que eu acho que é a parte mais interessante para essa disciplina, né, em termos de escoamento, onde a gente vai poder olhar como é a corrente, né, de um determinado, o escoamento de um determinado fluido, né, dentro desse meio, só que agora é um nanoporo, né, onde tanto a superfície quanto a questão do confinamento espacial, eles vão acabar sendo importantes. Então, toda essa discussão é para chamar a atenção que, quando a gente estiver indo para essa escala, muito do que nós conhecemos da mecânica de fluidos, ela deixa de ser válida, né? E, portanto, a gente precisa ter outras maneiras de estar descrevendo essas situações, esses fenômenos. É isso que a gente vai estar discutindo aqui como alguns exemplos. Em seguida, eu vou estar introduzindo a parte da dinâmica molecular. Né? Bom, também chamando a atenção do que eu já havia adiantado na aula passada, né? O interesse de você pensar em termos de fluidos confinados na escala de nano, ou seja, pensar em nanofluídica, é essencialmente pelo fato de, nesse confinamento, né, a gente vai observar uma estruturação desse fluido,
né, bem como uma mudança do diagrama de fase deles em relação à fase bulk, né. Isso vai vir de uma maneira da qual a superfície ela vai acabar tendo um efeito importante, né, e como por esse efeito de superfície, né, e variando tanto pressão e densidade quanto a temperatura, né, a gente vai ver que algumas dessas transições vão estar ocorrendo em temperaturas e pressões diferentes daquilo que a gente já conhece na fase bulk, né. Então, vai ser importante porque boa parte de novos fenômenos vão estar emergindo aqui em função desse confinamento, né. Então, e uma das formas de você estar abordando isso, né, no contínuo, a gente assume uma determinada fase, né, ou um diagrama de fases, só que quando a gente vai para essa escala, né, esse modelo já não funciona mais, em particular pelo fato dessas interações, né, envolvendo a superfície e o fluido próximo às paredes desses poros, né, dessas tubulações. Então, a ideia aqui é que, de fato, a gente vai precisar de uma descrição atomística, né, e a maneira da gente fazer essa descrição vai ser via cálculo de primeiros princípios ou dinâmica molecular, né, essa aqui é a proposta aqui, né. Bom, então, na dinâmica molecular, essencialmente, o que a gente vai fazer é resolver a equação de Newton, né, as equações de Newton do movimento, e precisaremos incluir, né, então, como ingrediente principal nessa metodologia, são os potenciais interatômicos, né. Eu vou, nas próximas aulas, discutir de uma maneira mais profunda sobre esses potenciais, porque essa é a parte importante na dinâmica molecular, né. Enquanto, se a gente for olhar na teoria do contínuo, a gente vai estar olhando descrições que vão ser ou solução da parte eletrostática, né, envolvendo, por exemplo, a rede Boltzmann, equações de Boltzmann e de Poisson-Boltzmann, né, bem como a parte de hidrodinâmica, onde a gente vai resolver as equações de Navier-Stokes, né. A dinâmica molecular, né, de cara, a gente, por uma limitação computacional, a gente estaria limitados a sistemas, né, da ordem de 10 nanômetros, né. E um dos problemas é como, de fato, fazer esse casamento entre escalas, né. E, no caso da dinâmica molecular em particular, né, a gente vai poder observar, por exemplo, uma certa estruturação desses fluidos próximos às superfícies, né, onde, aqui, por exemplo, você teria uma salmoura dentro de duas placas, né, de argilas, e aqui a gente vê a concentração de íons em função da distância, né. Então, na teoria do contínuo, o que você teria é um comportamento como você vê aqui nessa linha vermelha, né, mas quando você faz a dinâmica molecular, isso para o mesmo tamanho, para o mesmo sistema, o que a gente observa é uma acumulação de íons próximo à parede, né. Então, esse fenômeno, ele não é capturado no contínuo, né. Então, é necessário uma correção, né, porque aqui o fato de você ter essa acumulação, ela acaba mudando o campo eletrostático próximo à parede e, portanto, você tem uma estruturação do fluido, você tem uma série de efeitos que acabam mudando as propriedades de transporte, né, e o escoamento desse fluido em função dessa interação, né, com a parede, né. A questão toda é que a dinâmica molecular ela tem uma limitação, que é o custo computacional, né, já que a gente vai estar limitado à escala de tempo e comprimento, que são da ordem de nanosegundos ou nanômetros, né. Então, ainda é um pouco longe de vários dos efeitos que gostaríamos de estar observando, né, para outras situações ou outros fenômenos. Se eu for pensar em termos do contínuo, né, de novo, acho que o ponto é a gente perder essa informação do que estaria acontecendo próximo à parede, né. Usualmente, a gente está tratando de escalas que é da ordem de um micrômetro para cima, 1 micrômetro, né, e as nossas limitações vai ser pelo fato da gente não capturar essas interações de uma maneira mais efetiva, né. Então, como essas interações vão estar sendo incluídas no nosso modelo, como a interação íon-parede, ou íon-íon, ou íon-solvente, né, ela acaba se perdendo, né, nessa descrição do contínuo.
Então, o ponto aqui é como fazer essa integração, e eu vou discutir algumas maneiras, né, de, a partir de um enfoque em multiscala, a gente ser capaz, né, de recapturar, né, o fenômeno que estaria acontecendo próximo àquelas a parede, né, dos nossos poros, né. Bom, então, dentro dessas estratégias, o que também, fazendo um pouco da revisão que eu iniciei na discussão passada, a gente tem várias maneiras de você fazer essa combinação, né, entre níveis de resolução, e aqui vai envolver tanto a parte da energia, né, as escalas de tempo e escalas de comprimento, né. Isso vai estar acontecendo de 3 maneiras, né, como eu havia comentado anteriormente. Uma que seria a maneira sequencial, onde a gente vai começar com diferentes níveis de simulações, né, onde para cada simulação a gente vai estar tratando uma escala diferente, e a ideia é poder trazer uma informação de uma escala para a outra, né, de tal modo a gente atingir a escala de nosso interesse. Então, esse tipo de abordagem já é uma abordagem bastante madura, amadurecida, né, no sentido que a gente já tem algumas aplicações, né, eu vou dar alguns exemplos aqui de situações onde isso acontece, né, bem como a gente poderia fazer algo diferente, que seria uma combinação híbrida, onde, sobre diferentes níveis de resolução, essas simulações estariam ocorrendo de forma simultânea, né, e haveria um link, uma combinação, né, entre elas, né. Isso é uma das possibilidades, isso aí já é uma metodologia já desenvolvida, né. A questão é mais em termos do tipo, do custo computacional e das limitações em termos de escalas de tempo e espaço que a gente vai poder fazer as simulações, né? E, finalmente, algo muito mais interessante, que é essa estratégia adaptativa, né? Onde a gente vai trocando entre uma escala e outra a depender da situação que a gente se encontra, né? Então, isso aqui ainda é um trabalho em desenvolvimento e ele depende bastante do tipo de problema da qual a gente vai estar abordando, né? Bom, um exemplo que eu havia comentado, né, e acho que vale a pena retomar a discussão, que eu vou introduzir, né, alguns dos casos que a gente você vai poder observar essa integração entre as diferentes metodologias. Essa troca de informação, né, e a interação entre essas, tanto as interações como as partículas, isso vai ter que ocorrer de tal modo que a gente tenha consistência entre esses modelos, né? Então, se você está usando dinâmica molecular com a rede de Boltzmann, então, a interação fluido-fluido, por exemplo, ela teria, de alguma forma, ser capturada, né? Da mesma forma, se eu quiser fazer uma combinação entre cálculo de primeiros princípios e o contínuo, por exemplo, o campo elástico do meu sistema, ele teria que se corresponder nessas diferentes escalas. Então, significa que eu teria que trazer a informação que eu tenho das constantes elásticas, né, do meu modelo ou do meu cálculo de primeiros princípios, para o meu modelo do contínuo, né? E isso pode ocorrer sobre diferentes estratégias, né? A primeira é envolver uma combinação de energias e forças, isso vai depender do tipo de aplicação que você está interessado, né? Bem como da parte estrutural, né? Isso aqui vai ser extremamente importante quando a gente estiver tratando de nanofluídica, né, porque, por exemplo, se você pegar um fluido mais simples, entre aspas, que é a água, né, ela vai estar estruturalmente diferente se estiver próxima à parede, né, uma parede hidrofóbica ou hidrofílica, e se ela estiver no meio do poro, que teria um caráter mais tipo bulk, né. Então, de alguma forma, essas propriedades estruturais e essa resposta, né, de como o fluido acaba se compondo, né, isso seria importante para a descrição aqui do ponto de vista de multiscala, né. Bem como as propriedades mecânicas, né, que eu já havia comentado, por exemplo, as constantes elásticas, né, ela tem que corresponder de tal modo que não haja diferenças no campo elástico quando você sai de uma escala para outra, né. E, finalmente, a possibilidade de você fazer a descrição do campo eletrostático, né?
que você poderia, por exemplo, combinar cargas pontuais, né, ou criar um campo efetivo, né, médio, que capture aquele ambiente eletrostático, né. Então, um caso típico, né, que é bastante interessante, onde você tem essa combinação de diferentes escalas, é o que é ilustrado aqui nessa figura, né. Então, no primeiro momento, o que a gente vai estar olhando, que é não só, a gente também queria a parte de hidrodinâmica, né, que envolveria, por exemplo, viscosidade, o tipo de fluido que você teria nesse sistema. Então, nesse primeiro caso, o que a gente tem são partículas que estariam dentro de um fluido, né, e ela vai estar sentindo, né, esse escoamento, né, no momento, a partir enquanto ela está sentindo escoamento, ela também pode estar se movendo, né, e você vai ver uma resposta hidrodinâmica, né, devido a esses efeitos, né. O que eu poderia fazer é incluir também cargas efetivas no meu meio, né. Então, minha descrição, que antes estaria limitada, né, você poderia traduzir todo esse sistema complexo como um corpo, né, esférico, por exemplo, né. Agora eu posso ter uma versão um pouco mais direta, né, incluir alguns efeitos, que seria uma limitação devido a essas cargas que eu estou colocando aqui, né, de tal modo que você tem uma blindagem, uma mudança da interação não apenas hidrodinâmica, mas você também estaria incluindo um efeito eletrostático, né, que estaria atuando sobre aquele meu corpo, né. E, finalmente, colocar todo mundo. Então, de tal modo que você desacopla completamente os graus de liberdade, né, do ponto de vista hidrodinâmico e também do ambiente eletrostático. Então, note que em cada uma dessas situações, né, apesar de a gente estar tratando o mesmo sistema, sobre a mesma escala, né, só que a gente vai estar olhando com resoluções diferentes, né, e, dessa forma, os fenômenos da qual a gente vai estar abordando e podendo observar, né, eles vão ser distintos, né, se não se tomar o cuidado de levar em consideração o acoplamento entre essas várias propriedades, né, seja as forças, a parte estrutural, ou seja, como está estruturado o meu sistema, as propriedades mecânicas, né, que são as constantes elásticas, a resposta dele em termos a cisalhamento, por exemplo, o ambiente eletrostático, né, eu posso colocar ou cargas pontuais ou um meio efetivo, né, e a resposta hidrodinâmica, né, que vai nos mostrar como é que é o fluxo, né, desses materiais, né, em termos de algumas propriedades dos fluidos que a gente vai estar incluindo, né, seja densidade, viscosidade. Então, para eu acoplar dentro dessas diferentes perspectivas, né, a gente precisaria ter esse cuidado de estar associando essas propriedades de tal modo que possam conversar entre si, né. E aí vem um ponto que foi um questionamento foi trazido na aula passada, exatamente qual tipo de informação eu preciso sair de uma escala para outra, de tal modo a recuperar, né, e manter uma consistência em relação a esses meus modelos, né. Essa que é o que a gente vai estar tentando discutir aqui hoje, né. E a maneira de fazer tornar essa conexão mais consistente seria ou via energia, né, forças e estruturas, que é o que a gente está discutindo, vou colocar alguns exemplos nessa direção, né, onde o que eu vou tentar fazer é, de uma forma consistente, fazer com que os modelos se conversem ou do ponto de vista termodinâmico, ou mecânico, ou estrutural, né, que é o que a gente consegue fazer agora, né. E aí a gente vai usar dois exemplos. O primeiro que a gente vai sair da mecânica quântica para um caso atomístico, né, e o segundo exemplo, que é sair da parte atomística e entrar em níveis de rede, né. Então, para isso, eu vou usar uma combinação tanto desse acoplamento via energia e forças, bem como hidrodinâmico, ou meio elástico, ou meio eletrostático, né. Então, o caminho que a gente vai percorrer, que vai ser exatamente o caminho que a gente vai estar percorrendo no curso, né,
E vai envolver uma dinâmica, a dinâmica molecular, que é o que a gente vai discutir nessa primeira fase, né? Essas informações aqui, elas vão ajudar para alimentar uma outra situação, que é o método da rede Boltzmann, onde a gente vai estar olhando isso do ponto de vista de microescala, né? E essa rede Boltzmann, ela também pode estar ajudando como entrada, né, para uma discussão, por exemplo, dos campos de velocidade ou de pressão, que você teria na macroescala, só que agora a gente vai estar usando a resolução a partir de Navier-Stokes, né? Então, vai ser nessa direção que a gente vai estar caminhando, né? E eu vou introduzir hoje essa metodologia, que é da dinâmica molecular, né? Bem como alguns exemplos onde a gente faz esse acoplamento, né? Primeiro, de mecânica quântica ao atomístico, e depois do atomístico, né, para a parte da rede Boltzmann, né? Para que a gente possa descrever o fluido, né? Então, note que a gente vai ter uma descrição do nosso fluido, né, do fenômeno de escoamento, tanto a nível do contínuo, né, bem como a nível de partículas, onde aqui eu vou explicitamente colocar os átomos e moléculas que eu teria no sistema, né? Então, vai ser dessa forma que a gente vai fazer a nossa discussão, né? A pergunta toda, que aí eu volto a reforçar, que é como, de fato, fazer essa conexão de resolução, né, entre as energias, as forças e as estruturas que a gente teria no nossos sistemas, né? De tal forma que a gente pudesse conversar ou em multiscala ou em multiresolução, né? Ou seja, diferentes metodologias estariam descrevendo sobre a mesma escala, né? Bom, então, uma das estratégias para isso acontecer, né, que aí eu já faço uma ponte com a parte do multiscala, né, uma modelagem multiscala, primeiramente, a gente vai assumir, nessa primeira discussão, que a gente estaríamos na condição de quase equilíbrio, né? O que significa isso? Que, nos vários exemplos que eu vou estar tratando, né, a gente não vai estar considerando, a priori, reações químicas ao longo do processo. Então, vai ser possível fazer isso, né, com outras metodologias, onde você vai poder fazer esse acoplamento, né? Então, você, ao longo da simulação, o teu meio poroso, por exemplo, poderia estar se dissolvendo ou crescendo, né? Ele está mudando em função da injeção que está sendo colocada, do fluido que está sendo colocado lá, né? Mas aqui a gente vai pegar um caso mais simples, onde você mantém a condição de equilíbrio, de quase equilíbrio, né? E na microescala, que é onde vai estar acontecendo os processos mais rápidos, né? Enquanto na macroescala, né, os nossos processos eles seriam mais lentos, e dessa forma, para eu poder fazer esse acoplamento entre a micro e a macroescala, né, eu vou estar usando a informação molecular como dados de entrada para poder usar, né, as leis que são as leis constitutivas que a gente teria na macroescala. Então, a ideia toda aqui nessa discussão é ser capaz de introduzir como dados de entrada a informação que a gente vai obter a nível molecular dentro da macroescala, né? Para isso, o caso que eu havia escolhido como um exemplo é a gente olhar a dinâmica de partículas no meio poroso, né? E a gente vê exatamente o efeito de quando você está confinado na nanoscala. Então, que foi aquela questão que eu coloquei no início da aula, né? O que é diferente quando a gente vai para a nanoscala? Ou seja, se essas leis constitutivas na macroescala ainda são válidas quando a gente vai para nano, né? Então, será que eu preciso recompor o que eu conheço sobre fluídica, né, quando eu vou para a nanofluídica? Ou será que eu posso usar até onde eu posso, de fato, estar usando essas informações, né, ou as leis constitutivas que a gente já conhece da macroescala na microescala, né? E um dos exemplos que eu vou usar vai estar relacionado à recuperação melhorada de petróleo, porque aqui é interessante pelo fato da gente ter um fluido complexo, né, com um poro e um sistema também complexo, né? Então, vocês chamaram a atenção de vários casos dos projetos da qual
se estão envolvidos, né? Aqui a ideia é similar. Então, se você for pensar em termos do sangue percorrendo nas veias e artérias, a gente vai ter uma situação muito parecida, né? No sentido de você vai ter um fluido completo composto por vários componentes em diferentes escalas, né? Seja a nível celular, seja mesmo do ponto de vista atomístico, né? Estaria muita coisa acontecendo. E como poder fazer, né, esse acoplamento sobre essa perspectiva, né? Então, aqui vai ser possível chegar até a escala atômica, né, onde a gente vai definir o nosso fluido a partir da informação de átomos e moléculas, e com isso extrair as informações do fluido, né, sem você colocar nenhuma informação experimental a priori. Então, a ideia é a gente obter quem seria a viscosidade, quem seria a densidade, como é que estaria como seria o comportamento desse fluido numa determinada condição na nanoescala, né? Entender como é que é a estruturação dele e quais os efeitos disso nas propriedades de transporte, por exemplo, de fusão, né? E respostas como a viscosidade. E com essas informações, a gente poder introduzir numa escala maior, né? Então, dessa forma, você consegue fazer esse acoplamento, né, e essa estratégia em multiscala para o teu problema, né? Bom, então vou introduzir como primeiro exemplo, né? Então, a gente aqui vai olhar para 3 casos. O primeiro, onde eu vou fazer esse acoplamento de escalas, né? E outros 2 casos, onde, por conta da natureza discreta e desses efeitos de interação, né, que vão levar a uma acumulação, ou vão levar a mudanças da estruturação e resposta do meu fluido, né, a gente vai ter que, de fato, olhar apenas pela dinâmica molecular, né, e poder repensar como fazer esse acoplamento. Então, são aqueles casos onde o contínuo ele deixa de funcionar, né, e que, de fato, é o que a gente vai tentar estar explorando aqui, né? Então, qual que é a ideia desse exemplo, né? É a gente olhar a dinâmica de fluidos quando você está tratando de um sistema complexo e aqui envolvendo situações extremas, né? Temperatura, pressão, por exemplo, né? Composição, é um sistema multicomponente, multifásico, sobre altas temperaturas, sobre altas pressões, ou seja, tudo que há de complexo, mas ao mesmo tempo interessante de estar observando em termos da dinâmica de fluidos, né? E aqui o exemplo é o caso da recuperação melhorada de petróleo, né? Onde o que a gente quer entender é como melhorar o deslocamento de um determinado fluido, no caso aí o óleo, né? Quando a gente vai estar injetando um outro fluido, né? Que poderia ser, por exemplo, a salmoura, que é a água mais sais minerais, ou a combinação de salmoura com alguns agentes químicos, poderiam ser nanopartículas ou surfactantes, né? Então, a ideia principal quando a gente estiver tratando desse sistema, né, é que muitas dessas interações, fluido-fluido, né, o óleo com a salmoura, ou fluido-sólido, né, nesse caso aqui com a matriz de rocha, o óleo com a matriz de rocha, ou a salmoura com a rocha, né? E a própria interação óleo-salmoura, né, ela envolve diferentes escalas, né, e a gente precisa saber, a gente pode sair aqui desde a escala nanométrica até a escala de quilômetros, né? Então, como fazer essa conversa entre essas diferentes metodologias, né? E nesse caso aqui em especial, é importante chamar a atenção sobre 2 fenômenos, né? Quem vai estar introduzindo o mecanismo que vai estar levando a interação fluido-fluido, né, ou fluido-sólido, ele vai estar ligado à tensão interfacial e à viscosidade, né? Então, eu preciso definir aqui, do ponto de vista de escoamento, né, da nossa disciplina, como obter a tensão interfacial e como obter a viscosidade, né? Nesse caso aqui, a gente vai fazer isso via dinâmica molecular, né? E essas informações vão ser informações que a gente vai poder acoplar com escalas maiores, por exemplo, usando a rede Boltzmann, né? E mais para frente,
a partir da descrição do contínuo, né? Então, esse é o tipo de caso que é uma situação onde você tem fluidos complexos, né, uma complexidade em termos de fenômenos, mas ainda assim a gente vai conseguir capturar, né, pela dinâmica molecular, essas duas propriedades que vão ser a base para fazer a descrição dos nossos fluidos, né? Bom, no caso, o que a gente vai estar procurando fazer nesse caso em particular, é olhar para uma combinação de um sistema multicomponente, né, e vai envolver tanto hidrocarbonetos quanto a salmoura, aqui no caso, né, água e sais minerais. E isso aqui vai ser um caso, né, obviamente o caso que a gente vai fazer no laboratório vai ser um caso mais simples, que vai envolver interface, por exemplo, entre dois fluidos, e o que a gente vai querer extrair é, em função da temperatura e pressão, como é que é a viscosidade, como é que é a tensão interfacial, né, como é que é essa interação fluido-fluido, ou fluido-sólido, que a gente teria para descrever os nossos sistemas, né? E com isso a gente poder fazer um paralelo com os vários casos que vocês acabaram comentando, né? Então, o caso que eu escolhi é um caso que foi trabalhado no nosso grupo, e vocês vão ver que desde mecânica quântica até chegar no caso meio poroso, né, via a rede Boltzmann, a gente consegue fazer esse acoplamento de escalas, né? Então, é um caso onde a gente extrai informações, né, das interações do tipo fluido-fluido ou fluido-sólido, e isso vai ser levado em escalas maiores. E depois eu vou pegar casos onde isso já não é mais verdade, e a gente precisa repensar sobre o que nós conhecemos da mecânica de fluidos, se isso vai ser válida na nanoescala ou não, né? Bom, então, o primeiro ponto a começar numa discussão como essa, do ponto de vista de multiscala, é partir do que a gente teria de mais fundamental, né? Esse caso aqui seria uma interação do ponto de vista de mecânica quântica, né? Então, eu vou querer saber como átomos e moléculas estão interagindo entre si, né? E a melhor maneira de fazer isso é a partir de um cálculo de primeiros princípios, né? Eu não vou... a gente vai discutir isso mais nas aulas seguintes, né? Bom, o que eu aprendo nesse tipo de cálculo, né? Eu vou aprender como esses átomos vão estar interagindo entre si, né? De tal modo que eu consiga obter as forças de uma forma acurada sobre esses átomos, né? E esses átomos interagindo, por exemplo, com superfícies ou com moléculas. Isso é feito, para cada ponto aqui, a gente vai estar resolvendo a chamada equação de Schrödinger, né? E eu vou ter informação sobre as energias e forças envolvidas nessas interações. Isso pode ser feito para diferentes tipos de grupos funcionais que nós teríamos no nosso sistema, né? E aqui é onde entra a riqueza do cálculo de primeiros princípios, porque você pode colocar, seja lá qual for o grupo ou funcional, o tipo de sistema químico que você gostaria de estar olhando, e a única informação que a gente vai estar incluindo a priori aqui seria o número atômico e o número de elétrons, né? Ou seja, a gente não está incluindo nenhuma informação experimental a priori para obter como esses átomos e moléculas estão interagindo entre si. Isso nos permite ter uma ideia dessas interações, né? E a gente conhece, por exemplo, como é que é a ligação química, como é que é a superfície daquele sistema, isso a nível atomístico, né? Onde haveria maior acumulação, maior absorção dessas moléculas. Então, portanto, vai ser aqueles pontos onde vai ser nucleação de fase, seja a fase gasosa, seja o líquido, né? A gente conhece diretamente as forças interatômicas, que são um dos pré-requisitos para a gente poder fazer aquela análise e conexão entre as escalas, e também vamos conhecer um pouco sobre o ambiente químico, né, do ponto de vista atomístico, né, algo que muitas das vezes a gente acaba perdendo, né, quando você faz a descrição apenas do contínuo, né. Então, a pergunta principal aqui é, bom, eu entendo, consigo caracterizar as interações a nível atomístico, né? A pergunta é como a gente vai estar escalando essa informação, né,
para escalas maiores. Ou seja, como levar essa informação que ela está a nível atômico para poder fazer uma descrição do escoamento de fluidos, né, no micro e no macroscópio. Né? Então, o exemplo que havia comentado, isso aqui é um exemplo típico de dinâmica molecular, que a gente vai fazer algo similar na próxima semana. Né? Então, o que é que eu aprendo da dinâmica molecular? Né? É essencialmente como, você vê aqui a fase sólida, né, o meu fluido que eu tirei, as moléculas de água para uma questão de visualização, e você vê como é que é a dinâmica desse fluido, né, próximo àquela parede, né? A gente vai poder observar a acumulação, vai poder calcular algumas propriedades, né, como a tensão interfacial, viscosidade, e poder fazer essa conexão, né? Então, um dos pontos importantes aqui nessa discussão, como havia já salientado, que é a capacidade da dinâmica molecular de entender o que é que está acontecendo próximo às superfícies. Né? E no caso de nanofluídica, isso vai ser essencial, porque ele vai envolver uma estruturação, né? O que é normalmente observada em termos das moléculas quando você está próximo àquela superfície das paredes. Né? Obviamente, quando eu estou mais distante da minha superfície, o meu fluido ele vai ter um comportamento como o bulk, né? E eu recupero aquela informação que normalmente a gente usa para uma descrição do contínuo. Então, como motivação, né, um ponto importante é que a dinâmica molecular ela vai me permitir obter informações como, por exemplo, a tensão interfacial, a viscosidade, o mesmo ângulo de contato, né, em função da temperatura, da pressão e da composição dos meus fluidos, né? Lembra que aqui é um multicomponente, também multifásico, de tal modo que são informações que a gente pode usar como dados de entrada, né, dentro da perspectiva de multiscala, de uma forma sequencial, para poder fazer uma descrição a nível de poros, né, e a nível macroscópico. Né? Bom, então, a dinâmica molecular, e a gente vai fazer exatamente o cálculo similar ao que eu estou mostrando aqui para vocês, onde a gente vai obter a tensão interfacial e a viscosidade de fluidos, né? E a gente vai fazer esse casamento dessa informação a nível atomístico, né? Então, note que aqui a gente está diretamente lidando com átomos e moléculas para situações em escalas maiores. Né? Então, o caso que eu queria chamar como exemplo, né, que foi um caso que nós desenvolvemos no grupo, a gente vai fazer uma coisa bem similar aqui no curso, seria onde a gente teria essa informação de um sistema complexo, uma salmoura, o óleo multicomponente interagindo com a rocha, né, minha fase sólida, então tem o fluido A, o fluido B, né, e o sólido. Isso está acontecendo em condições reais de temperatura e de pressão, né? Você envolve um sistema multicomponente e ele poderia também envolver, né, uma fase, um sistema multifásico aqui. Né? O que eu vou estar olhando é qual é o efeito quando eu incluo um outro componente, por exemplo, uma nanopartícula, um surfactante ou algum agente químico que vai mudar essa interação do tipo fluido-fluido ou fluido-sólido. Né? E o caso que eu vou trazer aqui são casos onde a gente vai ter diferentes soluções de nanopartículas, né? E esse sistema ele vai estar confinado espacialmente, né, em tamanhos da ordem da escala nanométrica. Então, a gente vai tentar olhar esses fenômenos, né? Então, aqui é a nanofluídica, né, de sistemas complexos. E a grande pergunta é, bom, na dinâmica molecular, a gente está limitado a situações onde você tem nanômetros e nanosegundos, né? E eu quero chegar a situações da ordem de micrômetros e microsegundos. Então, esse casamento entre dinâmica molecular e, por exemplo, a rede Boltzmann, que é o que a gente vai discutir na próxima fase do curso, ela vai ter que acontecer de tal modo que nesse nível, né, de poros, por exemplo, eu preciso capturar a termodinâmica que eu vejo aqui no meu
meu sistema na modelagem de dinâmica molecular, bem como as propriedades dos meus fluidos, né? Seja a viscosidade e a interação do tipo fluido-fluido ou fluido-rocha, né? O fluido sólido, né? Então, esse acoplamento, ele vai ser dado, né? Eu vou dar alguns exemplos, onde a gente consegue recuperar ou mapear o que a gente vê na dinâmica molecular dentro dessa escala maior, que seria a escala de rede Boltzmann. Então, com isso, a gente vai construindo, né, essa visão em multiscala que a gente quer dar aqui no curso, né? Bom, para fazer isso, o que é que eu vou precisar? Eu preciso fazer esses cálculos de dinâmica molecular, que a gente vai fazer juntos também na próxima aula, onde eu vou determinar quem é a densidade, quem é a viscosidade, a tensão interfacial e as propriedades de maleabilidade, ou seja, as energias livres que envolvem a interação fluido-fluido ou fluido-rocha, né? Isso depois vai ser mapeado dentro das simulações de rede Boltzmann, que eu introduzi na aula passada, né? Onde aqui eu vou entrar com tanto os tempos de relaxação, que estão ligados à viscosidade, como as interações do tipo fluido-fluido ou fluido-sólido, né? Então, essa combinação é que vai me fazer levar, né, desde o que está acontecendo na escala de átomos e moléculas, para subir em escala, né, e chegar na escala de poros, né? E aí o exemplo é dado pelo... a gente vai pegar um caso onde você está da ordem de micrômetros, né, aqui no caso 20 micrômetros da escala. Eu vou pegar apenas uma pequena... escolher uma pequena região do espaço aqui desse sistema poroso, né? Isso aqui é obtido por uma microfotografia, e a gente vai criar um modelo computacional desse poro, e eu vou ter uma região onde ele vai estar a minha fase sólida, né? E essa região aqui em branco é a região onde vai estar contido o espaço poroso, né? Onde vai estar contido aquele fluido que eu quero estudar o efeito de escoamento, né? Então, aqui já é o exemplo da rede Boltzmann, né? Então, essencialmente, nesse fluido que está em verde, que era o fluido inicial, né, seria, por exemplo, o óleo, né? Ele vai voltar com esse filme. Então, eu vou estar injetando uma solução, né, de salmoura, e nessa solução de salmoura, ela tem embebida as informações que vêm da dinâmica molecular, né? Então, a interação do tipo fluido sólido, né, fluido verde, vermelho e a fase sólida, bem como a interação do tipo fluido-fluido, né, ela vai ser dada a partir de parâmetros que a gente obtém via dinâmica molecular. Então, com isso eu consigo simular uma situação que estaria na escala de poros, né, e eu consigo fazer isso de uma forma quantitativa porque eu incluo informações, né, via dinâmica molecular. Então, corretamente, eu estou trazendo, né, aqueles links que eu tinha comentado no início da aula, né. Aqui eu vou estar falando sobre as energias e forças, bem como as interações, né, do tipo a viscosidade, né, então toda a parte de hidrodinâmica, e as informações sobre as interações do tipo fluido-fluido ou fluido-sólido, né, que a gente precisa para fazer essa descrição, né. Bom, o tipo de informação que a gente tem é exatamente, quanto que você acaba deslocando em função do tipo de nanoestruturas que você está injetando no meu sistema, aqui seria microsegundos, né, desculpa. E você consegue fazer esse acoplamento de escalas, né, a partir de uma informação que vem desde a dinâmica molecular, né, até chegar na chamada rede Boltzmann, né. Então, a gente vai fazer um exercício muito parecido aqui no curso, né, que é obter as informações pela dinâmica molecular, né, viscosidade, tensão interfacial, e acoplar essas informações em escala de poros, né. Bom, dentro dessa perspectiva, né, você pode percorrer várias situações, que é um pouco isso que a gente vai estar tentando trazer no curso, né. Eu falei dessa ponte, mas é possível fazer também uma ponte onde você sai desde o cálculo de primeiros princípios para a dinâmica molecular, né, que foi aquela interação que eu havia comentado mais no início,
E depois a gente pode fazer uma ponte entre a rede Boltzmann com outro tipo de modelagem que envolve quilômetros. Então, você sai desde átomos e elétrons, né, até algo da ordem de quilômetros. Então, isso é feito como, dentro dessa estratégia, seria uma estratégia sequencial, né, onde eu vou estar trazendo informação de uma escala, levando para outra, obtendo as informações físicas e descrevendo o fenômeno físico de meu interesse, né, isso vai ser levado de uma forma contínua. Né. O exemplo que o professor Arnaldo havia comentado na semana passada, a gente pode pensar a mesma coisa aqui, né, em termos de fratura, por exemplo, né? Seria olhar a fratura do ponto de vista de primeiros princípios, que seria exatamente olhar para as forças e o mecanismo e o arranjo atômico, né, que faz com que, por exemplo, discordâncias acabem sendo formadas. Isso me leva uma informação sobre as energias necessárias para poder ter aquela dinâmica daquelas discordâncias. Eu posso simular via dinâmica molecular, por exemplo, né? E toda a dinâmica das discordâncias, né, ela pode ser simulada dentro de um ponto de vista de fases, né? E isso pode depois ser acoplado, né, em situações que também vai da ordem de centímetros a metros, né, ou mesmo quilômetros, né, se você for pensar em termos da resposta mecânica, né, dessa dinâmica. Então, nessa direção, a gente consegue, a partir de uma abordagem hierárquica, né, e sequencial, né, fazer ter esse olhar em termos da multiscala. Né. Bom, então, o exemplo que eu acabei trazendo era uma maneira onde você integrava cálculo de primeiros princípios, dinâmica molecular e rede Boltzmann, e a gente vai fazer algo bastante similar, né, dentro da proposta aqui no curso, em termos dos exemplos, né, da dinâmica molecular. Né. Bom, eu vou comentar dois casos, na verdade, está ligado a um projeto de pesquisa que a gente vem desenvolvendo, né, que envolve também aqui o professor Júlio, né, e o Alexandre Kish, que acho que deve estar, vai ser um dos nossos tutores aqui no curso, que é uma pergunta do que acontece quando a gente tem fluidos confinados na nanoescala. Né. Então, acho que boa parte de vocês, pela própria formação, né, do ponto de vista de engenharia, ela vai ter um olhar do fluido do ponto de vista do contínuo. Né. E aqui é onde são os casos onde a gente vai ter que começar a se perguntar se quando eu vou para a nanofluídica, né, esses comportamentos do fluidos eles permanecem o mesmo. Então, o que é diferente, onde a gente pode estar observando diferentes fenômenos que seriam necessários para justificar, por exemplo, uma abordagem atomística, né? Uma abordagem via dinâmica molecular. E aqui o caso que eu estou trazendo, né, é olhar a um fluido, que aqui é uma combinação, vai ser uma combinação, é o gás natural, né, essencialmente combinação de CO2 e metano, né, e o que você consegue perceber, aqui a gente está fazendo uma viagem sobre esse fluido, né, e a gente vai entrar dentro de um nanoporo, aqui no caso seria o nanotubo de carbono, e você pode ver como estaria estruturado, né, essas moléculas em função do efeito de confinamento que a gente tem espacial, né, e pela interação, né, desse fluido com a nossa fase sólida, que seria aqui o nanotubo de carbono. Né. Bom, esse tipo de efeito, né, mesmo a dinâmica e a difusão desses sistemas, que vai levar potencialmente a uma mudança ou separação entre a molécula do CO2 e do metano, a gente vai começar a observar algumas questões, que é, por exemplo, como o diagrama de fase vai mudar quando você está confinado, né? Então, a temperatura e pressão que eu teria do gás natural na fase bulk, né, quando a gente confina, vai ser diferente, bem como as propriedades de transporte, né, a viscosidade desses sistemas, né, e outros efeitos. Então, a questão toda é, eu posso aplicar para esse caso aqui em particular, né,
a resposta em termos do meu sistema, né, do contínuo, né? Bom, então, nesse sentido, o que a gente vai tentar olhar é exatamente o fluido, né, o escoamento desse fluido, passando por nanoestruturas de carbono, né, no caso aí seria os nanotubos de carbono, e um ponto importante que é interessante chamar a atenção é o fato de você ter uma estruturação que é diferente do que a gente teria, por exemplo, na fase bulk, né? E esse efeito de parede, que é, por exemplo, você vê aqui uma maior absorção de um determinado tipo de molécula em relação às outras, às demais, né? Então, não sei se vai ficar muito claro, mas aqui a gente vê um acúmulo próximo à parede, né? Isso leva a questionamentos sobre quando, de fato, né, a gente vai poder utilizar métodos, né, ou uma descrição do contínuo para esse tipo de situação, né? E a pergunta é a seguinte, por que em alguns casos, né, aqui particularmente no caso dos nanotubos de carbono, as densidades dos fluidos elas são tão pequenas comparadas com o que você teria no bulk, né? Então, o que a gente tem aqui é um caso onde você tem um exemplo de simulação de dinâmica molecular, né? O que eu estou fazendo é aumentando o meu tamanho do meu nanotubo, do raio do nanotubo, então ele vai estar crescendo. E quando você aumenta esse tamanho, né, a densidade ela vai aumentando, né? E aí você tem um efeito interessante, que esse comportamento bem peculiar, que só acontece na nanoscala, né, ele vai ser devido à interação essencialmente governado pelas interações moleculares, né? Então, o efeito de parede é que vai estar estruturando alguns desses fluidos, aqui no caso seria a água, né? E note o que acontece, né, com o meu fluido, né? Na região próxima, no centro do poro, né, ele essencialmente tem um comportamento como um fluido comum, né, um bulk. Quando eu vou chegando próximo à parede dessa estrutura, você começa a ver uma estruturação, né, ou seja, a formação de uma camada, uma maior adsorção de um acúmulo de moléculas, e isso é essencialmente governado pela interação com a parede do tubo, né? Bom, se eu tenho isso, qual que é o efeito, qual a pergunta que a gente vai se colocar se a gente for pensar em termos de dinâmica de fluidos, né? Eu posso fazer um acoplamento aqui em termos da dinâmica molecular e cálculo de primeiros princípios, né? Então, eu vejo essa dinâmica em um arranjo, né, bem peculiar em termos das moléculas de água, por exemplo, né? Posso ver a assinatura eletrônica dessas moléculas passando por esse nanotubo, né? Inclusive, a gente pode incluir diferentes tipos de íons e ver diferentes respostas do ponto de vista da estrutura eletrônica. Então, acho que eu fui agora para uma escala ainda menor, né? E a informação que a gente obtém é você ser capaz de poder distinguir, por exemplo, quando a gente olhar para a resposta eletrônica, poder distinguir cátions e ânions naquele sistema, né? Que é você olhar, por exemplo, as propriedades de transporte, né? Então, consigo observar como é que seria, em princípio, a resposta, né, eletrônica quando eu tenho diferentes íons passando nesse meu sistema. Então, a grande pergunta, acho que voltando eu fiz esse parênteses aqui para trazer que também a gente pode ir para cálculo de primeiros princípios, né? Mas eu acho que a grande pergunta é como fica a permeabilidade na nanoescala, né? E aí, quando a gente estiver tratando, né, no contínuo, né, a questão é se, de fato, a lei de Darcy, por exemplo, ela estaria funcionando, você poderia recuperar, né, ou ter informações dessa lei quando você estivesse chegando na nanoescala, né? E o caso que eu vou estar trazendo é exatamente um caso similar àquele que eu havia mostrado, do nanotubo, né? Então, aqui a gente vai ter um fluido que
estaria passando pelo nanotubo, né? Então eu vou ter um fluxo da qual ele vai passar por esse sistema, né? E a pergunta é como é que fica, por exemplo, a lei de Darcy, né? E aqui é o que a gente observa, tanto do ponto de vista de experimental, quanto também aqui o que a gente teria em termos de modelagem, a partir de dinâmica molecular, né, bem como o que é esperado do contínuo, né? Então, o que eu teria nesse gráfico? A variação do raio, né? Então, estou aumentando o raio do meu nanotubo nessa direção, e como é que é a permeabilidade daquele sistema, né, que seria esse sistema que eu estou mostrando aqui, né? Então, esse fluxo, esse fluido passando por esse nanotubo, né? E o que é que a gente teria como resposta, né? Então, o que a gente espera do contínuo é esse efeito, né? E o que é esperado, o que a gente observa, né, quando a gente faz a dinâmica molecular, seja usando uma parede hidrofóbica ou uma parede hidrofílica, né, ou diferentes tipos de fluidos, aqui, ou hexano ou a água, né, é um desvio, né, do que a gente espera do contínuo quando a gente vai para situações onde os efeitos de confinamento acabam sendo importantes, né. Então, algumas das situações da qual a gente usualmente assume no contínuo, né, aqui deixa de estar sendo válida quando você vai para a nanoescala, né, e, essencialmente, as interações do tipo fluido-parede, né, ela vai acabar afetando as propriedades de transporte, o que vai levar, né, a uma diferença, um comportamento diferente em termos de permeabilidade, né. Então, eu preciso, nesse caso aqui, né, explicitamente fazendo uma dinâmica molecular para ser capaz de observar essas variações que você enxerga, né, do ponto de vista experimental, né. Então, essa permeabilidade, no caso aí dos nanotubos de carbono, ele vai depender tanto do fluido que você está colocando, né, quanto do tipo de parede que você teria, né, se hidrofóbico ou hidrofílico, né. Isso pode funcionar mais de acordo com o sistema de teu interesse, né. Então, a mensagem que é nos trazida, então, se você olhar a permeabilidade relativa em função da saturação da água, ou seja, o quanto de água você está colocando no sistema, né, e deslocando, né, você está preenchendo inicialmente com óleo, você vai deslocar com a água. Então, a gente aprende que a permeabilidade nesses nanoporos, né, ele depende, né, ele não é mais independente do fluido, né, e vai depender exatamente tanto do raio, né, que vai estar relacionado com a estruturação, que a gente já havia comentado inicialmente, né, bem como com as interações do tipo parede, fluido rocha, fluido sólido, né, que a gente teria aqui nessa descrição, né. Então, essencialmente, num caso, né, onde a gente pode estar olhando para o efeito, onde o contínuo, as teorias do contínuo, né, de fato não conseguem capturar. Mas isso não é sempre verdade, né? Em alguns casos, por exemplo, quando a gente tem um fluxo de gás, né, relativamente rarefeito, seja passando por uma escala de micro ou um meio poroso da ordem de nano, né, que seria a lei da qual, a lei de Darcy, né, que a gente espera em termos de permeabilidade e diferença de pressão, o que a gente nota, essencialmente, o que você tem aqui é o fluxo, em função do gradiente de pressão, e o que espera é uma relação direta, né, do ponto de vista macroscópico, entre essas situações. E para esse caso aqui em particular, a depender do tipo do raio, né, do nosso poro, desde a ordem de 1000 nanômetros, ou seja, 1 micrômetro, a ordem de 10 nanômetros, esse comportamento linear, ele permanece. Então, se eu vou indo nessa direção, né, eu estou diminuindo, confinando cada vez mais esse meu sistema, né, e para esse caso, aqui a gente recupera, né, o que a gente conhece da lei de Darcy. Então,
quando eu estiver tratando de um fluxo, né, de um fluido de baixas densidades, né, a lei de Darcy ainda é válida, né, quando, seja ela na micro ou na nanoescala. O mesmo, como havia comentado, não é verdade quando a gente estiver tratando, né, de situações para alguns outros tipos de sistemas, né, por exemplo, fluidos que ficariam confinados em nanotubo de carbono. Né. Então, isso aqui ainda é algo que a gente está aprendendo, né, em termos de como é que é a dinâmica desses fluidos nessas escalas. Né. E um outro caso que eu vou trazer, foi um trabalho recente que a gente também acabou fazendo, que é exatamente o escoamento, né, em nanoporos de rochas. Então, aqui você vai ver toda essa complexidade, né, e alguns efeitos, né, da qual a gente vai poder tratar esse fluxo, né, a partir de diferenças de pressão. Né. Então, qual que é a proposta aqui? Né? A gente poder ver, por exemplo, situações onde você tem tanta água ou CO2 em cimento, diferentes poros da ordem de 1 nanômetro ou 4 nanômetros, né? Bem como o confinamento de fluidos, né, em meios porosos, como rochas de carbonatos. Né? Então, você tem aqui diferentes variações em termos do tamanho. Isso vai levar a uma estruturação próxima à superfície que é distinta. Né? E o caso que eu vou estar mostrando para vocês é uma injeção de um fluido, né, da qual primeiro a gente vai ter um sistema complexo, que seria o óleo, e depois eu vou fazer uma injeção da água. Isso tudo a nível molecular. Né? Então, por que a nível molecular? Porque exatamente dentro dessas escalas, do ponto de vista da ordem de nanômetros, até 10 nanômetros aqui, a descrição do contínuo ela acaba não sendo válida, né, e eu preciso fazer uma correção em termos do que é que está acontecendo na interface, né, desses fluidos. E a gente vai fazer isso a partir, né, da dinâmica molecular. Né. Então, esse é o tipo de caso que você precisa necessariamente fazer uma descrição de dinâmica molecular para poder fazer observar, né, de forma acurada aqueles fenômenos. Bom, então vamos, o que significa sair e ir para essa escala de nanômetros aqui, né? Então, tipicamente, se você olhar aqui, só em termos de escala, né, que é algo da ordem de 500 nanômetros, né, seria um círculo, né, na qual essa linha vermelha estaria sendo feita, seria algo da ordem de 50 micrômetros, que tipicamente o poro que você teria, por exemplo, silicatos. A gente vai estar olhando para poros que, em termos de escala, vai ser do tamanho desse pontinho vermelho aqui, né, menor até do que o pointer. Né? Ou seja, a gente está tratando de situações da ordem de 20 nanômetros. Né? Então, para fazer a descrição, o escoamento desse fluido nessa escala, né, a gente precisa, de fato, fazer essa descrição a partir de dinâmica molecular. Né? E a grande motivação para isso é o fato que boa parte desses poros, dessa ordem de nanômetros, né, que são chamados microporos, são poros que usualmente são invisíveis, né, mas eles acabam contribuindo em grande parte pela porosidade, a área superficial dos sistemas, né, e vão ser eles que vão estar conectando os poros maiores. Né? Então, parte da permeabilidade do sistema ela vai ser limitada pela presença desses microporos. Né? E, como eu havia comentado, ele também vai estar controlando, né, a permeabilidade desse fluido, né, que estaria passando por esses sistemas. Então, para isso, a gente vai precisar fazer uma descrição a nível molecular, né? E a maneira como a gente fez aqui foi criar um poro da qual você vai estar mudando as diferentes superfícies, né? Então, você controla qual superfície que você quer, se hidrofóbica ou hidrofílica, e a gente vai poder mexer também no tamanho dos poros. Né? Então, com isso, a gente consegue tentar entender como diferentes fluidos vão estar se comportando, né, nesses
sob o ponto de vista de nanofluídica, né, nesses poros que eles estão espacialmente confinados. Né? Então, vou começar primeiro com a água, depois o óleo, aí depois eu vou ter o óleo, vou injetar a água, né, e vou reinjetar a água de tal modo que a gente possa ver os vários efeitos desses sistemas. Né? E aí, aqui vem um caso interessante, né? A gente começa com um nanoporo que é da ordem de 5 nanômetros, né? Então, isso é construído, você note que tudo aqui é a nível molecular, né? Então, ele vai ser preenchido com a água, a salmoura, e também a gente vai ter o óleo, né, com os vários componentes aqui. Então, eu vou tirar a matriz de sílica, que é o que forma o óleo, para vocês verem a dinâmica do fluido. Então, quando eu tenho preenchido com a água, eu primeiro injeto o óleo, né? E note o que é que acontece. Então, próximas paredes, a gente tem um acúmulo de algumas moléculas de água, né? Então, eu estou olhando pelos dois pontos de vista, né? Tanto do escoamento do óleo, quanto da água, né? Então, a gente observa uma absorção da água na parede, então, mesmo com aquele óleo, a água permanece lá. No caso de um poro ainda menor, de 2 nanômetros, né? Então, essencialmente, aqui o exercício é similar, a gente vai ter a salmoura e o óleo, né? E a gente vai ver agora o efeito de confinamento, né? Então, eu vou tirar a matriz, a gente tira a matriz de sílica para melhor visualizar. Você tem, inicialmente, o poro preenchido com a água, a salmoura, e aqui o que é que acontece, né? Então, mesmo que eu tente injetar esse óleo, algumas moléculas de óleo acabam entrando, né? Mas não é, né, essencialmente, você não consegue penetrar o óleo ali naquele caso. Pelo efeito de confinamento, né, você acaba tendo uma pressão de capilaridade que impede, né, a injeção de um outro sistema aqui naquele poro. Né? Então, é o caso onde, de fato, a gente vai poder observar várias situações onde, essencialmente, né, você pode observar tanto até efeito de miscibilidade, que antes não teria, né, mas que aqui a gente observa uma certa acumulação das moléculas de água, né, um efeito quando você começa a aumentar ou diminuir, né, o teu poro. Né. Então, o comportamento dos fluidos muda drasticamente, né, quando você acaba indo para escalas menores, né, isso em função da estruturação que você teria, aqui a densidade em função da distância, né, que você teria no sistema. Né. Se você coloca sais, por exemplo, isso também, o comportamento é similar. Né. Aqui o que a gente vê como seria em verde, os mesmos sistemas, os mesmos poros, só que agora incluindo um sistema ainda mais complexo, né, com outros componentes, com os íons, né, e a gente observa que quanto maior for o poro, né, maior é uma dissorção próxima àquela parede, né, e aí você muda o teu... Eu quero chamar a atenção desse fato aqui. Você vai estar mudando o teu ambiente eletrostático, bem como também você vai estar mudando, né, a interação do fluido com a parede, aqui no caso, esse nanoporo de sílica, né, hidrofóbico ou hidrofílico. Né. Isso também leva a um outro questionamento, que é se o que a gente conhece em termos de velocidade para obter, por exemplo, a viscosidade, né, ela vai depender da aceleração que você vai estar impondo no teu meio, bem como variações da velocidade em função, né, da distância. Então, o que a gente espera no contínuo é um comportamento parabólico, né, se não a slip aqui, obviamente, nas paredes, e eu consigo obter a minha viscosidade a partir da dinâmica molecular. Né. E interessante é que quando a gente vai para a nanoescala, né, olha só o que é que acontece com aquele comportamento parabólico. Né.
se eu estiver olhando, né, em termos de diferentes raios, se eu estiver olhando para tempos diferentes, né, esse comportamento parabólico ele pode não estar aparecendo. Então, é necessário a gente olhar para o tempo equivalente, e a gente vai ter também um efeito que, quando eu estiver tratando de casos confinados de 1 a 2 nanômetros, a gente não consegue mais ver esse comportamento parabólico da velocidade, né, como a gente teria, por exemplo, no escoamento macroscópico, um escoamento descrito pelo contínuo. Né. Da mesma forma, muito do que a gente conhece a partir das equações de Laplace, que está ligada à tensão interfacial, né, essa relação entre variação de pressão e tensão interfacial, que vai governar alguns dos efeitos que a gente vai olhar, por exemplo, na rede Boltzmann, aqui vai deixar de estar sendo válido. Né? Essencialmente, quando eu vou para a nanoescala, isso muda, né? E não necessariamente o que a gente conhece, que é a chamada equação de Young-Laplace, né? Ela acaba sendo válida na escala nanométrica. Então, temos que repensar muito da nossa descrição sobre alguns daqueles efeitos, né, que a gente teria, e para isso nós precisamos, né, necessariamente de uma descrição a nível molecular. Né? Então, espero que esses casos que eu havia mostrado para vocês, né, ele essencialmente... Ele essencialmente mostra, né, que quando a gente vai para nanoescala, quando você está confinado, né, para raios de poros menores, você começa a desviar do que a gente conhece no contínuo. Né? Em particular, aqui no caso, a equação de Young-Laplace, ela deixa de ser válida. Né? Então, eu trouxe esses dois casos, né, onde, quando a gente confina, né, na nanoescala, as propriedades que a gente tem no bulk, elas são diferentes do que a gente teria nesse confinamento, né? Você começa a observar um desvio daquele comportamento quadrático da velocidade em poros, nanoporos da ordem de ou menor de 2 nanômetros, né? A equação de Young-Laplace ela não é válida para algum desses sistemas, e a lei de Darcy também ela pode não ser válida, né, se você estiver tratando de condições ou densidades, né, ou altas densidades dos fluidos. Né, para sistemas rarefeitos, isso ainda permanece. Né, e o ponto é que, quando a gente vai tratando de nanoporos, né, ou de nanofluídica, vários efeitos vão estar diferentes, vão estar acontecendo, por exemplo, cavitação, formação de bolhas, ou mesmo o escoamento do fluido, ele é distinto, né? E, obviamente, o que está faltando nessa descrição aqui, como eu havia comentado, uma primeira aproximação, é que a gente está no processo quase do contínuo, né? Então, você não tem sistemas reativos, só que a gente ainda desconhece, né, uma teoria de controle ou uma dinâmica de fluidos na nanoescala. É algo que você consegue construir a partir por exemplo, da dinâmica molecular, que está sendo montada ou discutida agora. Né? E o que a gente conhece, então, seria o fluido, né, de uma forma até mais clássica, e do ponto de vista de dinâmica de fluidos na macroescala, né, que é, por exemplo, que a gente teria turbulências e outros efeitos que você vê na macroescala, agora que a gente tem um confinamento, né, de partículas, então o caráter de partículas ele acaba sendo importante, né, e eu faço aqui o paralelo, que seria você estar caminhando ali no túnel da estação, entre a estação Paulista e Consolação, né, então está todo mundo confinado, você tem ainda um fluxo, né, mas você tem a estruturação, você tem a interação com a parede, né, a interação entre os vários agentes aqui, entre as pessoas, né, e o que a gente observa na dinâmica de fluidos na nanoescala é algo muito parecido. Né? Isso acaba afetando várias das propriedades, né, dos nossos sistemas, e por isso a gente precisa dessa descrição com um olhar
né, atomístico para poder fazer, pensar o nosso fluido de uma forma, pensando em termos de átomos e moléculas, né, que é quando o contínuo acaba falhando. Né. Eu só vou finalizar e a gente entra no intervalo, que é uma discussão importante, que é nos perguntarmos, tendo em vista essas duas visões, né, do que de fato é um líquido, né? Como é que a gente pode caracterizar o fluxo de um determinado fluido a nível molecular, né? E a maneira como a gente vai estar tratando aqui, que aí eu vou introduzir a dinâmica molecular em si, seria como, de fato, a grande pergunta que a gente vai estar se colocando é como, de fato, esse olhar molecular, né, ele vai poder conversar e, dessa forma, a gente poder prever propriedades macroscópicas, né, ou clássicas, a partir de sistemas microscópicos. Né? Então, a segunda parte da aula vai ser exatamente tentar esclarecer, né, e responder essa pergunta, a gente introduzir a dinâmica molecular, né? E a resposta, essencialmente, vai ser dada pela solução das equações de Newton, né, F igual a ma, né, a força igual a massa vezes aceleração, e eu consigo, né, isso aí vai ser uma visão muito Laplace, né, e se eu conheço as posições e velocidades, né, interação de todas as moléculas, em princípio, né, é o chamado sonho de Laplace, a gente consegue prever o comportamento, né, do universo, ou seja, ele em princípio seria preditivo, né? Entretanto, a grande questão é que a gente tem muitas moléculas, né? E mesmo com o uso atualmente de computadores, é impossível a gente poder prever, né, as propriedades de sistemas macroscópicos usando, por exemplo, o número de Avogadro de átomos e moléculas no sistema. Então, a gente não tem um poder computacional ainda para esse tipo de situação. Né? E a pergunta é, bom, quais são as alternativas que a gente teria para fazer essa descrição molecular? Né? Então, a gente vai usar alguns truques, do ponto de vista de teoria, você pode chegar em algumas soluções analíticas, mas, obviamente, isso aqui vai funcionar em poucos casos, né? O gás ideal, no caso desses, né? Ou mesmo o Van der Waals, você pode ter uma descrição desses fluidos, ou a gente pode construir modelos moleculares, né? E eu trago um dos casos, né, que há muito tempo já é pensado ter essa ideia, né, de se pensar o fluido ou os sistemas do ponto de vista de átomos e moléculas, né? Então, alguns ensaios já se tinha essa percepção, né? Alguns dos experimentos, por exemplo, do Hales, onde ele tentava entender a questão de como é que as forças, né, essas esferinhas estariam exercendo sobre o meu sistema, ele poderia ser descrito, né? Então, você pode aumentar ou diminuir a densidade desse sistema e, portanto, inferir sobre essas interações. E um caso que é bem interessante, que foi o primeiro modelo de um fluido molecular, né, foi dado pelo Bernal, né? Bernal, ele tem uma história super interessante, né? Ele, apesar de não ter ganho o prêmio Nobel, ele foi orientador de vários prêmios Nobel, né? Acho que pelo menos 3 pessoas que trabalhou com ele acabou levando o prêmio Nobel em cristalografia, né? E ele propôs o primeiro modelo de um líquido atômico, né? E ele tem uma história muito engraçada, esse modelo, que essencialmente o que ele fazia, ele criou, a partir de um arranjo de elásticos e esferas, né, e ligações, ele foi montando, e aí todo mundo que pedia para entrar, todo mundo que entrava na sala dele, ele pedia que as pessoas jogassem esse modelo no chão, e com isso ela ia sendo deformada, né, de tal modo que ele pudesse ter uma ideia, né, foi o processo da qual ele construiu um modelo de líquido, né, a partir de uma forma molecular. Hoje em dia a gente vai conseguir fazer isso, né, usando dinâmica molecular de uma maneira muito mais simples, vocês vão ver, né? E a grande vantagem agora é como de fato caracterizar se você tem um fluido ou não, né? Então, um exemplo de dinâmica molecular, que é o que eu mostro aqui,
é um canal iônico, né? E eu tenho as moléculas de água que vão estar passando, então você tem o escoamento dessa molécula, aqui vai ser molécula a molécula, passando por esse íon, ou por essa proteína, né? E você tem esse canal iônico, desculpa, e nessa região, né, dessa proteína, aí sim, proteína, né, vai ser quem vai estar governando, né, a difusão desses sistemas. Então, note que esse tipo de escoamento, você tem uma discussão essencialmente molecular, né? Você só vai conseguir, de fato, estar aprendendo sobre o que está acontecendo aqui se a gente consegue fazer ir nessa escala, né? E a forma da qual a gente vai estar olhando para ver se você, de fato, tem um fluido ou não, vai ser a partir dessa informação que é a chamada função de distribuição radial, né? Eu vou voltar mais para frente quanto a isso, mas é para mostrar, né, de fato, quando a gente vai ter um comportamento de fluido, né, olhando para a dinâmica das moléculas, como é que a gente pode inferir sobre um comportamento de fluido ou não, né? Então, o que vem a ser essa distribuição radial, né? Ela vai quantificar, essencialmente, qual a probabilidade de você, centrado numa molécula ou no átomo, de encontrar um determinado conjunto de átomos a uma certa distância, né? Isso é dada por esse gráfico. Então, essa função de distribuição em função da distância, né? Então, se eu estou olhando um pico, isso significa que a essa distância da ordem de 1 angstrom, você vai ver um certo acúmulo, ou uma certa, não acúmulo, mas os átomos, né, vai ter maior probabilidade de você encontrar átomos naquela região, né? Então, qual a diferença, por que isso aqui me permite que eu consiga saber o que é um líquido, ou o que é um sólido, né, ou o que seria um gás, né? Então, num caso, especialmente para o caso, se a gente está tratando de estrutura sólida, né, e se você for pensar em termos de um cristal, o que a gente esperaria para esse comportamento é que, a cada distância, já que as posições atômicas são periódicas, a gente vai ver picos bem definidos, né, da minha estrutura. Tá? E uma grande vantagem dessa propriedade é que, se a gente fizer a transformada de Fourier, ela vai nos dar a difração de raio-x, né? Então, se eu vou ter um comportamento como esse, então significa que a uma determinada distância, né, você periodicamente está encontrando átomos. No caso do fluido, o que vai acontecer? Você vai ter uma ordem de curto alcance, né? Você vai ter uma certa estruturação, como é o caso do sólido, só que você vai perder essa ordem a ordem de longo alcance, que é exatamente isso que vai nos caracterizar em termos de um fluido. Então, antes eu tenho uma certa ordenamento, né, que a gente observa por esses picos, né, que ele tem uma certa largura, mas ainda assim você pode inferir uma certa estruturação, mas quando você vai estar mais distante dessa molécula central, essencialmente você perde qualquer correlação, né? E isso vai ser um indicador que a gente estaria na fase líquida, né? Então, o que é o líquido nesse ponto de vista? É um sistema onde a ordem de curto alcance, né, você tem um certo ordenamento, mas você não tem ordem de longo alcance. No caso de um gás, né, a gente vai ver que rapidamente, né, aqui não é um exemplo do gás, mas o que a gente vai ver no gás é algo similar a isso, né? Essencialmente você vai ter um ordenamento e depois você perde completamente, rapidamente você perde qualquer correlação estrutural, né? Então, dessa forma, a gente consegue monitorar se eu estou na fase sólida, na fase líquida ou na fase gasosa, né, olhando como as moléculas estão estruturadas, né, do ponto de vista tanto da ordem de curto alcance quanto da ordem de longo alcance. Então, o nosso exercício vai ser, a partir da chamada dinâmica molecular, olhar a dinâmica desses fluidos, né, e estar monitorando a viscosidade, a densidade, né, e aqui no caso uma informação estrutural para nos remeter quanto à natureza daquele fluido que a gente estaria naquele sistema, né?
eu acho que isso aqui é um ótimo momento para a gente fazer um pequeno intervalo, né? Eu vou fazer um intervalo de 5 minutos, né? E se alguém tiver alguma pergunta, eu vou parar aqui a gravação, né? Eu deixo aberto para discussões. Então, vamos dar um intervalinho, né? Vocês podem tomar água, dar uma saidinha, e a gente retoma em 5 minutinhos. Qualquer dúvida, fique à vontade de fazer pelo chat ou fazer algum comentário, né? Eu estou acompanhando aqui pelo... Bom dia, professor Caetano. O Adriano aqui. Então, eu vou sair agora, a gente tem a reunião daqui a pouco. Legal. Uma mexida aqui nas coisas. Eu estou olhando o calendário que você mostrou na aula passada, a parte de Lattes Bolts, isso aqui vai ser mantido, né? Isso, em princípio, sim, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Dia 27. Isso. De outubro. Então, isso é um problema para você? Como é que... Não. Só para confirmar mesmo. Então, acho que nas próximas aulas eu também vou ficar meio intermitente aí, talvez. Legal. E hoje, como é que está no... a programação da discussão? Que na sexta-feira a gente vai ter aquele outro encontro, né? A sexta-feira tem aquela reunião de acompanhamento, mas hoje eu vou falar na reunião. Tá. Eu devo chegar no meio, tá? Sem problema. Então, só para avisar, então, acho que eu volto a participar mesmo aqui lá no dia 20, então, nessa última hands-on aí de dinâmica molecular, né? Para já preparar para a próxima, né? Eu vou, então, para a máquina virtual, que eu acho que é um ponto, né, que a gente precisaria estar incluindo, você mandou uma mensagem lá, sua ideia é usar o código que está lá já, né? O Palabos é legal, só que o Palabos, para ver o output do Palabos, tem que ter o Paraview, por exemplo, uma coisa assim. Não, mas a gente instalou o Paraview. Instalou? Então dá para pensar em usar também. Acho que valeria a pena depois a gente conversar com o Alexandro, né? E eu só estou esperando o Rafael também dar um posicionamento, que aí a gente, se vai incluir a OpenFON ou alguma outra plataforma que vai querer explorar aqui. Legal. A gente já monta tudo de uma única vez, né? Acho que é mais fácil. Pelo que eu vi, não precisa instalar esse Paragon, e o Lattes Boltzmann é só dar o Gfortran. Gfortran, um minuto. Isso. E um outro ponto, Alexandre, mas o OpenFON acho que a gente precisa, né? Precisaria, né? Esse sim. Esse não foi instalado. Beleza. Então tá. Então eu vou... acho que a única questão da máquina virtual é que a gente está fazendo uma versão mais leve dela, que no presencial a gente passava diretamente com pendrive ou... sim. Se ficar pesado... Aqui não faz... Tem que ser o mais leve possível, né? Se não me engano, tinha 40 gigas, uma coisa assim. Então, o que a gente fez foi criar uma máquina que está na ordem de 5 GB para você
tá baixando e quando você extrai, ele fica da ordem de 13 a 14. Uhum. Legal. Tá bom, senhor, eu vou saindo então. Bom, mas permanece aí o cronograma, né? Qualquer novidade a gente acaba. Beleza. Tchau, tchau. Até. Obrigado.